Campeonatos europeus, uma prioridade, o clássico no Morumbi. Carilho, Fábio Carilho está falando, técnico do Corinthians. A gente vai para lá, ao vivo no Morumbi. Sobre a concentração que o Corinthians tem demonstrado, né, principalmente nos últimos jogos. Nesse jogo, os 90 minutos de muita atenção dos jogadores em campo, mesmo com o desgaste dos jogos. Como que você conseguiu, nesse clássico, deixar os jogadores concentrados nesse nível? Eu também gostaria que você falasse sobre Jadson e Rodriguinho, que saíram com gelo. Desde o começo, a concentração deles é muito alta, muito grande, desde o entendimento, querendo saber o porquê fazer as coisas lá na Flórida, e a gente já com uma linha de trabalho bem determinada. A gente sabe que no futebol as coisas demoram um pouco, não é do dia para a noite, e no início do ano fizemos partidas boas, partidas ruins, que é normal para um grupo novo oscilar, e a gente está crescendo no momento certo, né? No momento certo. Um jogo ruim contra o Botafogo em casa, onde a responsabilidade era toda nossa, depois sair lá em Porto Alegre, fazer um outro grande jogo e vir para um clássico aqui contra o São Paulo na sua casa e a gente confirmar essa semana maravilhosa. A outra... O Rodriguinho teve gripe desde quinta-feira, reclamando, sendo medicado. A gente sabia que não ia suportar os 90 minutos. E o Jadson esperar os exames para ver o que é. É mês de entrega de todos, podendo chegar a 9 decisões. Então é cuidado, descanso, para estar intenso nos jogos. Boa noite, Carilli. Queria que você falasse um pouco mais sobre o Rodriguinho, mas mais também da forma como ele joga, porque você estava no Corinthians já na comissão técnica quando ele chegou para ser um coadjuvante de um time que tinha grandes jogadores. E aí você acompanhou bem de perto a transformação dele para um protagonista, né? Hoje ele é um dos principais jogadores do teu time. Hoje ele fez, mesmo sem estar 100%, uma assistência, um belo gol, comandou o time, com as limitações que o Jadson também apresentou. Então eu queria que você falasse um pouco como é ter o Rodriguinho e como é que você enxerga o crescimento dele de coadjuvante para protagonista. Eu considero o Rodriguinho o melhor jogador do segundo semestre do ano passado já do Corinthians. O Rodriguinho passou por aquele processo que faltou para alguns jogadores. Se destacou muito no América Mineiro, em Bragantino, fazendo grandes jogos, e o Corinthians foi buscá-lo. E teve a paciência, já tinha um grupo formado, ele foi entrando aos poucos. Lembro que ele jogou aquele jogo dos 3-0 lá em Minas, no lugar do Elias, e jogou muito. E o ano passado, com todas as mudanças, ele chamou a responsabilidade e foi um grande jogador. A gente já sabia desse potencial e desenvolveu, né? Conheceu bem o que é a casa, conheceu bem o que é o Corinthians, que eu acho muito importante. E eu vou recuperar ainda esses outros jogadores, gente. Pode acreditar. Pode acreditar. Todos esses jogadores que chegaram ano passado e foram criticados por isso, por ter ido para campo muito rápido, pode ter certeza e acreditar que a gente vai recuperar. Carilli aqui, tudo bem? 2 perguntas, se me permite. Uma, eu queria que você falasse do desempenho do Jô, que, embora não esteja lá em cima na tabela da artilharia, marcou em todos os clássicos que disputou esse ano. E um lance que teve a ver com o Jô, é a segunda pergunta, o que você achou do fair play do Rodrigo Caio, que chamou a atenção de muita gente? O Jô é um pivô, jogador de área. Desde que quando começou a trabalhar com a gente o ano passado, a gente já viu que tinha um poder de finalização muito grande, jogador experiente, que já chegou numa Copa do Mundo, jogou na Inglaterra, e a gente sabe que do potencial e está ajudando muito no dia a dia e está sendo premiado. Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro, e num jogo desse tamanho, um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Não adianta. Com malandragem você vai só até ali. Não termina. Tá? Meus parabéns pela atitude dele. Fábio, eu queria saber, por favor, se essa postura do Corinthians de deixar a posse com o adversário, de ter calma, de ter paciência, é uma atitude desse time do Corinthians ou é uma atitude de jogar fora de casa? Eu não tenho os números, mas eu acho que o primeiro tempo, não sei se o São Paulo teve mais do que nós, não. A gente trocou muito a bola no primeiro tempo, muito. Viramos para 2-0, depois era normal mesmo que o adversário crescesse no segundo tempo, jogando na sua casa, empurrando o nosso time para trás. Parabenizar também a atitude do Rogério, de abrir mesmo o time e tentar buscar o resultado.
Mas fora de casa foi o primeiro tempo, principalmente se a gente não foi superior ao São Paulo na posse, chegou muito perto. Fábio, que primeiramente boa noite. 2 questões, por gentileza. Primeiro, quando você assumiu o Corinthians de fato, você disse que não prometia títulos, mas sim uma equipe bem taticamente, né, dentro de campo. Você chegou dentro desse seu objetivo nesta reta final de Campeonato Paulista? E a outra questão, a sua equipe está cascuda para ser campeã? Eu lembro que a semana passada eu dei 25% para cada um de conquista. Eu lembro que no jogo contra o Palmeiras eu trouxe a responsabilidade para nós também. Eu não sei se a gente vai ser campeão, mas na minha apresentação, dia 22 de dezembro, na primeira coletiva, falei de organização e de entrega. Isso não vai faltar. O que vai acontecer ali na frente eu não sei, mas isso não vai faltar. Carille, boa noite, à sua direita aqui no fundo. A Ponte hoje fez 3-0 no Palmeiras, abriu uma boa vantagem e decide a vaga na casa do adversário. O Corinthians fez uma vantagem de 2-0, mas decide em casa, na Arena. Qual é o tamanho da vantagem que você leva hoje daqui para a Arena Itaquera? Muito grande. Muito grande, sim. Fizemos muito bem a primeira parte, mas temos que fazer bem a segunda. Respeitar a grandeza do São Paulo, respeitar a equipe do São Paulo e seus jogadores e fazer um grande jogo no domingo em casa também para a gente carimbar essa vantagem que foi construída hoje. Foi isso que eu já falei no final do jogo. Semana que saímos em 2 jogos fora de casa, mata-mata. Construímos uma pequena vantagem lá contra o Inter. Construímos uma vantagem hoje. É semana que a gente não pode entregar de mão beijada de jeito nenhum. Mesma entrega, mesma vontade, mesma organização para a gente fechar a semana bem. Carille, boa noite. Embora o Corinthians tenha uma grande consistência defensiva e mostrou isso principalmente no segundo tempo em que o São Paulo pressionou bastante, eu queria saber se esse segundo tempo, com o São Paulo pressionando mais e o Corinthians até, porque o Jadson saiu, enfim, acabou chegando um pouco mais na área adversária, esse tipo de situação é natural da proposta de jogo por estar jogando fora de casa pelo tamanho do jogo, ou isso ainda é o tipo de coisa que você se preocupa para tentar ajustar, para tentar fazer, de repente, 2 tempos mais equilibrados? É normal, se eu estou perdendo dentro de casa também, eu vou para cima do adversário e você acaba abrindo espaços. Perdemos um grande armador, que era o Jadson. O jogo ia ficar bom para ele, com espaço para um jogador armador na sua essência, na sua inteligência, para a gente fazer esse último passe bem e chegar no gol do adversário. Mas logo no início perdemos ele. O Rodriguinho, por uma semana também gripado, desde quinta sendo medicado, são os 2 principais armadores do nosso time que a gente acabou perdendo. O Rodriguinho ficando um pouco mais... Mas também a gente já estava vendo, deixei ele no limite mesmo, mas poderia ter tirado antes. O que a gente fala do futebol é que você tem que buscar sempre o equilíbrio. Saber jogar no campo adversário, no campo deles quando tiver com a bola, rodar, ter posse, e saber jogar também quando você está sendo pressionado. Não adianta a gente trabalhar uma situação só ou outra, que o jogo pode te mostrar todas e você tem que estar preparado para isso. Carille, boa noite aqui do outro lado. Você falou que vai recuperar todos os jogadores do Corinthians, pode ter certeza. Você estava falando especificamente de Giovanni Augusto, Guilherme. Você pode falar de quem você está falando que você prometeu colocar em campo e recuperar? Esses três. No jogo contra o Inter, 3 jogadas de gol saíram do Marquinhos. Lance do Romero, lance do Michael e o lance lá que se foi pênalti ou não foi em cima do Romero, em cima do Marquinhos, jogador de muito potencial. Giovanni ficou 18 minutos dentro de campo e jogou muito. Jogou muito. Tá? Tão interessado, tão trabalhando e são sobre esses jogadores sim. Tudo bem? Boa noite aqui. Quando você assumiu, evidentemente que você não vai discordar disso, mas houve contestações, houve muitas dúvidas, principalmente... Lembro. E também em relação ao time também. Lembro. Os jogadores que estavam, os que chegaram. Eu te pergunto em cima disso. Diante dessa situação que você e os jogadores, teoricamente, estão no mesmo barco, precisando se afirmar todos, é mais fácil trabalhar com um grupo assim, um grupo operário hoje, no futebol de hoje? É mais fácil num grupo em que praticamente não há estrelas? O dia a dia a gente tem que ser verdadeiro com os atletas. Tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente ficar contando história para jogador, que hoje ninguém cai mais nisso. Está olhando no olho, são mais de 30 jogadores, tem jogadores que vão ficar fora e explicar o porquê e dar a mesma atenção. Então é todos no mesmo barco, sim. Né? Dia a dia de muito trabalho, de muita atenção, de muita dedicação deles
É o nosso trabalho mesmo passar qual é o melhor caminho e eles estão comprando a ideia, compraram a ideia desde o início, então é todos no mesmo barco. Se é mais fácil ou não é, eu não sei. Está sendo a minha primeira experiência à frente de um clube. E estou com esse grupo e estou muito satisfeito. Carille, por favor. Uma coisa é o time começar a temporada como uma espécie de patinho feio, né? Quarta força, ninguém acredita muito. De repente, num mês decisivo, você encaminha a classificação da Sul-Americana, não consegue um bom resultado na Copa do Brasil e encaminha para uma final de Campeonato Paulista. Como é que é trabalhar esse outro lado quando o time está assim, na crista da onda, digamos assim, em termos de bons resultados? Muda alguma coisa ou não? Não. Chegamos aqui com essa linha de trabalho, só discordo de você que considera um bom resultado o empate contra o Inter lá. Considero. Foi semana que fizemos a vantagem, sim. Mas chegamos nessa linha e é trabalhar em cima dela para que fique melhor ainda, para que os jogadores tenham convicção daquilo que estão fazendo, dentro das minhas ideias, dentro das ideias de jogo. Então, semana muito boa, que a gente tem que confirmar ali na frente. 2 jogos agora, depois no Chile, lá na frente, mas a gente não tem que mudar nada, e sim fortalecer aquilo que a gente tem feito. Carille, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Pablo. Claro que todo jogador que chega, o técnico imagina que dê certo no clube, mas você imaginava sinceramente que o Pablo fosse entrar tão bem na equipe? Hoje, mais uma vez, fez uma grande partida? O Pablo, a gente monitora ele desde o Avaí. Desde o Avaí. Entramos na briga para tê-lo aqui quando ele estava na Ponte, mas não deu para brigar com o clube da Europa. Sabia do seu potencial, mas não sabia que ia ser tão rápido, né? Jogador que chegou, pegou a camisa, opa, aqui é meu, e ninguém toma. Essa é a verdade. Dedicado, trabalhador demais, e a gente está muito satisfeito. A gente sabia do seu potencial, mas não sabia que ia ser tão rápido. Carille. Tá aí, muito bem. A entrevista coletiva do técnico do Corinthians, Fábio Carille. Estamos aguardando, hein? A entrevista coletiva do Rogério Ceni, né? Que com certeza será o lado mais pressionado. O São Paulo perdendo em casa hoje diante de 45 mil torcedores tricolores. Torcida única no Morumbi e grande vitória do Corinthians 2-0. Corinthians e Ponte Preta largando em vantagem nas semifinais do Campeonato Paulista. Pessoal, a gente ficou devendo hoje aqui